Graça e paz, irmãos. Vamos, mais uma vez, pedir graça ao Senhor para que Ele nos conduza nessa manhã com a graça dEle. Encomendamos-nos diante da Tua presença nessa manhã, Senhor, que somos necessitados, Senhor, e vivemos por causa da Tua graça, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nos conduza nessa manhã, abrindo-nos a Tua palavra, ajudando-nos a perceber a ênfase que o Espírito quer trazer nessa manhã, a maneira como o Senhor quer nos conduzir. Obrigado, porque no amado nós já temos toda a provisão que é necessária para falar a palavra nessa manhã, para ouvir a Tua palavra, para juntos nós sermos edificados na Tua presença. Toma esse ambiente em Tuas mãos, livra-nos de toda obra de distração do nosso adversário e ajuda-nos a levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Nos edifique nessa manhã, Senhor, e abra-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Bem, irmãos, semana passada nós iniciamos o texto que nós começamos a considerar, Efésios do 4, do 1 ao 16. Mas, durante a semana, eu fui levado a meditar profundamente um texto de 2 a Coríntios 12, do 7 ao 10. Eu penso que é uma fundamentação, é um assunto que nós precisamos entrar com muito cuidado, muita delicadeza, e precisamos entender o ambiente que o Senhor nos colocou para que então nós possamos desenvolver o dom que Ele concedeu a cada amado irmão e irmã. Então eu percebi que eu não posso avançar no texto de Efésios sem que eu dê uma passada aqui em 2 Coríntios 12 e também o capítulo 1 e alguns outros versículos, conforme o Senhor for nos concedendo graça para nós irmos passo a passo entrando nesses versos com a graça do Senhor. Amém? Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, e lembrando, eu não sei se eu falei sobre esse assunto, mas eu queria colocar mais uma ênfase nele, em Efésios 1:1, que diz lá, é melhor ler, vamos ler o texto para eu não me esquecer de nenhum detalhe desse assunto. Efésios 1:1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então Paulo aqui ele reconhece humildemente que Deus havia chamado ele para o apostolado, para o ministério. E no 3:1 ele continua: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Antes ele fala que ele é apóstolo, agora ele diz que ele é Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. E no 4:1, interessante, ele vai descendo as escadas. Eu falei isso semana passada, ele vai descendo. Agora, se nós pegarmos esse texto fora de um contexto, ou nós não conhecemos quem está falando aqui, você vai ficar somente com um pequeno título: rogo, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Ele não é mais o apóstolo aqui, quer dizer, ele continua sendo apóstolo, mas ele não se eleva mais. Ele colocou-se porque ele reconheceu a graça de Deus, não que ele se elevasse, ele reconheceu a graça de Deus, que ele havia recebido o apostolado. Depois ele fala que ele é o prisioneiro. Eu, Paulo, como diz o 3:1, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Mas aqui no 4, ele não fala mais de apostolado, ele nem fala mais que é Paulo. Ele apenas diz: eu, o prisioneiro no Senhor.
Ou seja, aquele irmão que havia recebido uma graça extraordinária, mas aqui agora ele começa a descer, e ele já está cingido com a toalha, e ele já está com a água na bacia, porque ele sabe que ele foi dado à igreja como muitos outros, mas não para a igreja, está a serviço do ministério. A casa não está para os andaimes estão para a casa. Quando a casa terminar, esses andames precisam ser retirados, e Paulo sabia disso. O ministério é para a igreja, é para lavar os pés dos santos. A igreja não é para o ministério. Isso precisa estar muito claro. Nenhum daqueles que verdadeiramente o Senhor tem levantado, ou que talvez não tenha entendido muito bem o seu chamado, deveria estar fazendo com que a igreja esteja em torno de um ministério, por mais precioso que seja o irmão querido, ou o grupo de irmãos. Mas esses irmãos precisam descer da onde eles estão, todos nós, para lavar os pés do santo, porque a finalidade de ter esses ministérios é para a edificação da igreja, é para que a noiva esteja preparada, não para o engrandecimento do ego de nenhum homem, nem nenhuma mulher. São os assuntos que nós precisamos entender para avançar nesses assuntos. Por mais espiritual que nos tornemos, por mais maduro, nunca a igreja deve estar a nosso serviço. E sim, esses que o Senhor chamou precisam cingir-se urgentemente, se não estão cingidos, com a toalha, e colocar água na bacia para lavar os pés dos santos. Esse é o chamamento. Paulo reconheceu isso, que ele era prisioneiro do Senhor, ele foi preso ao Senhor, ele foi preso a essa vocação. Ele tinha um Senhor, e ele entendia que a igreja não deveria estar em torno dele, mas ele está a serviço de todas aquelas igrejas onde o Senhor lhe abriu porta e aonde o seu limite chegava para lavar os pés de todos aqueles santos. É o que nós temos visto em nossos dias. É um quadro de um apostolado legítimo. As assembleias serem atraídas em torno de ministérios. Que o Senhor nos ajude. Então vamos considerar esse assunto de 2 Coríntios, o 12. Do 7 ao 10. Nós sabemos aqui que Paulo está relatando uma experiência que ele teve. E dessa experiência, o Senhor falou a ele algo que essa semana ficou queimando no meu coração. E eu percebi que nós não podíamos avançar nesse assunto de falar sobre dons sem que consideremos o que o Senhor falou para Paulo. Nós precisamos de revelação, nós precisamos entender esse assunto. Nós queremos exercitar os dons que o Senhor nos deu para a edificação e não para a destruição dos irmãos. Então, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, ele fala: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, há um determinado ambiente, esse aqui que Paulo menciona aqui, e é um ambiente que o Senhor concede a cada um de nós, e nós precisamos entender esse assunto com muita clareza, para que possamos avançar adiante. Essa frase: a minha graça te basta, porque o poder dunamis, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, na asteneia, na fraqueza, o poder se aperfeiçoa. Então, há uma necessidade de um ambiente adequado para o aperfeiçoamento desse poder. Um ambiente que leva as forças humanas a se exaurir completamente, tirando-lhe o poder de se autoafirmar, levando a perder-se toda a esperança na carne, a lançar-se por completo em uma dependência total. O poder aperfeiçoa-se tão somente em tal ambiente, propício tão somente à dependência do Espírito. Então, toda vez que um dom é exercitado, há a liberação de poder. Porque quando ele foi assunto aos céus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele liberou poder, concedendo dons. Depois o Espírito vem e com poder desce sobre aqueles 120 e os enche ali do poder do Espírito Santo. Aí me vem a pergunta: para que nós queremos o poder de Deus? E nós precisamos, e é necessário, mas nós já, pelo Espírito, começamos a perceber as intenções escusas do nosso interior ao querer o poder, ao exercitarmos aquele dom que Deus nos deu, que é legítimo, nós precisamos utilizá-lo. Já percebemos? Eu me preocupo muito com esse assunto. Eu penso que muitos de nós não entenderam o assunto do que é carne. E por isso nós nos enganamos muito. Quando fala a carne, aí você pensa adultério, prostituição, imoralidade, lascívia, divisões, dissensões, facções, brigas, você faz um monte de lista e ela está aí nas Escrituras. Mas tem algumas coisas da carne, por nós darmos uma ênfase exacerbada a essas coisas, digamos assim, mais externas da carne, nós esquecemos que a nossa carne tem uns desejos refinadozinhos que nós ainda não percebemos. Ela gosta de imitar, ela deseja. Eu não queria somente usar minhas palavras, eu vou ler algo que eu estava recentemente ouvindo uma postagem aí, e eu guardei isso, guardei, e chegou o momento de falar sobre esse assunto. Diz assim: o diabo e o coração enganoso do ser humano tentam imitar o que tem mais valor. Assim, as graças mais imitadas que a nossa carne gosta, ela tem afeição por essas coisas. Assim, as graças mais imitadas são o amor e a humildade.
pois são virtudes que demonstram com mais clareza a beleza do verdadeiro cristão. E a nossa carne quer ser humilde, ela quer amar. Ô irmão, mas espera aí, isso é espiritual, ser humilde? Sim. É espiritual amar? Sim. Mas a nossa carne quer fazer isso. Mas como é que é isso, irmão? A gente não entende, a gente só pensou no adultério, na prostituição, na imoralidade. A gente esqueceu que a nossa carne está ali, ó, militando contra o espírito. Ela deseja imitar o amor. Ela deseja ansiosamente imitar a humildade de Cristo. E quando nós não entendemos essas armadilhas, nós começamos a nos movimentar no assunto dos dons, na graça que o Senhor nos deu, e não entendemos esse assunto. E daqui a pouco a armadilha pegou você. Nos pegou, nós ficamos presos. Porque nós não entendemos muito bem como nós precisamos, pelo Espírito, entender o modus vivendi. Eu já falei isso uma vez, mas vou repetir de novo: vivendi e operandi da nossa carne. Precisamos desesperadamente. Nós não nos conhecemos, irmão. Não nos enganemos. Porque nós já temos em nós um coração enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas às vezes nós ficamos enganados. Deus me deu dom, eu tenho, eu reconheço, os outros reconhecem. E aí você começa a se inflar sem perceber que você está na carne, que nós estamos nos movimentando na carne, com todo o desejo da carne de querer agradar a Deus. Mas o Senhor já deu condenação à carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus não aceita uma palavra que seja que foi dada na carne com toda boa intenção. Deus não aceita. É altamente desagradável para Deus um ato, uma palavra, o que quer que seja que se iniciou na carne com toda boa intenção. É desagradável. O ambiente perde toda digamos assim, o ambiente, digamos, viemos nos movendo no espírito e alguém introduz algo da carne com toda a boa intenção. Até o nível da reunião vai descendo. Porque Deus não aceita. Por mais boa intenção que tenhamos, nós precisamos entender pelo Espírito o que está dentro de nós. Que tudo que a carne faz, ela só tem algo em frente, diante dela, um alvo: exaltar-nos, aparecer. E Isaías fala que o Senhor não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, sabendo o Senhor da nossa condição, Ele proveu a nós, pela bondade dele e misericórdia, um tal ambiente. Eu não sei se eu vou usar a palavra adequada, mas a palavra que me vinha ao coração quando eu meditava: nos traz um ambiente insalubre, um ambiente, digamos assim, terrível, um ambiente que não permite que essa carne ela possa se expressar com todas as suas aptidões, porque nós temos aptidões naturais. Nós sabemos falar, alguns sabem falar bem, outros sabem se expressar, outros dons, talentos, tanta coisa que nós temos e podemos fazer perfeitamente. Mas aí é onde está o engano. Então eu sou uma pessoa que tem um poder persuasivo de oratória, disso e daquilo. Vai dar um bom pregador. Mas de repente a essa pessoa Deus deu a graça, o dom de ser alguém que pode
ser um profeta, um mestre, mas o caminho e o ambiente que Deus vai colocar. E aqui eu queria abrir um parêntese. Eu penso que as irmãs que estão fazendo o estudo das pedras, lá em casa a gente está fazendo, eu e Dulce estamos fazendo também, vai entender o que eu vou falar quando nós entrarmos nesse texto de 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, porque cada pedra precisa de um determinado ambiente, de uma tal temperatura, não é isso? Seria 650 graus, 1000 graus, e tudo isso preparado pelo Espírito Santo. As irmãs entendem o que eu estou falando. Tem algumas pedras que precisam ser polidas com pó de diamante, precisa ser colocado no azeite. Alguns parece que no açúcar derretido, uma coisa desse, no ácido. Todo esse ambiente, ele é insalubre para os desejos da carne. As pretensões da carne, quando cai nesse ambiente, não quer dizer que ela cai nesse ambiente, ela vai deixar de estar aí com você. Até o último suspiro ela vai estar aí querendo alguma coisinha, almejar alguma coisa, porque ela já está sentenciada. Porque Deus diz que Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. E dentro de nós, essa naturezinha desse abençoado, essa abençoada que está aí, tem uma carne que tudo que faz é para trazer glória para o ego. Mas o Senhor já sentenciou, como diz Paulo lá, em nós já foi colocada a sentença de morte. Porque lembra que eu falei para os irmãos semana passada? Que o Senhor, quando concedeu Ele levou cativo o cativeiro, Ele concedeu dons a esses homens, está correndo risco. Porque são vasos de barro, são pessoas que têm uma carne, mas na sua divina bondade, Ele preparou um terreno em que é altamente insalubre e nocivo à carne, quando nós estamos no Espírito e nos permitimos permanecer nesse tal ambiente. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Veja, Deus permite que um mensageiro de Satanás venha esbofetear Paulo. Veja que o céu governa. Há um que está sentado no trono e governa todas as coisas. É um mensageiro. Está esbofeteando um apóstolo, mas com a permissão daquele que está sentado no trono. Não percamos isso de vista. Não percamos. Senão nós vamos perder o foco na nossa jornada. Por causa disto, 3 vezes, por causa daquele incômodo, aquela coisa incomodava Paulo. Alguns dizem que era um problema na vista que ele tinha e tal, e por aí vai. Ele clamou ao Senhor para tirar esse incômodo dele. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. De repente ele quer estar com as vistas melhor para ler, para examinar os pergaminhos, mas o Senhor intervém. Então, essa intervenção do Senhor é que nós precisamos prestar atenção em cada palavrinha aqui. Então ele me disse, o próprio Senhor se manifestou a ele e disse: a minha graça te basta, ela é suficiente. Porque nesse ambiente, e o que Deus deseja é somente aquilo que é no Espírito, aquilo que vem da vida do seu Filho, que foi morto, crucificado, e ele foi ressuscitado, foi exaltado à destra da majestade. Tudo o que tem que ser feito na igreja precisa vir dele. A força precisa vir dele, tudo precisa vir dele. Então, quando ele prepara esse tal ambiente, é para que isso seja estabelecido na igreja e nós venhamos a entender que Deus não aceita nada que vem da carne. É altamente desagradável a Deus. Altamente. Então ele prepara um ambiente
para que essa carne ela fique no lugar dela. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o Senhor leva cativo o cativeiro, Ele concede dons aos homens, Ele concede poder para estarem enganjados nas suas fileiras, edificando a igreja. E Ele Ele já planejou, Ele já desenhou os materiais adequados, ouro, prata, pedras preciosas. É somente isso que edifica a igreja. Então, Ele faz um planejamento maravilhoso de um ambiente tão nocivo, corrosivo, um ambiente tão insalubre para as pretensões da carne. A carne dentro desse ambiente, ela não encontra lugar, embora deseje. Porque o poder, então, são duas coisas bem distintas que nós precisamos compreender. O poder que Deus concede é através de pessoas que têm um tesouro no seu interior, mas o vaso é de barro. E esse poder que Ele deu, e aqui eu queria falar algo, esse poder só se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, não é que esse poder precise de ser aperfeiçoado, os irmãos entendam, é que esse poder precisa de um tal ambiente em nós, para ele se aperfeiçoar em nós. E não de outra maneira, não existe nenhuma outra maneira. O poder que Deus deu-nos, dons que Ele nos deu, nos capacitou para a sua edificação. Esse poder Deus planejou, Deus nos deu um tal ambiente que esse poder foi planejado somente para se aperfeiçoar na fraqueza. Vamos ver. Paulo ali tinha aquele espinho na carne. Mas quanto de nós temos tantas fraquezas? Emocional, psicológica, afetiva, profissional, e você pode passar os dedos aí, e quantos são os dedos que tem aqui, você vai sair contando tantas fraquezas que nos foi quando a raça humana pecou lá no Éden. Quantas fraquezas, diz alguns irmãos, não sei se foi um irmão especificamente no passado, que nós talvez não alcancemos o tamanho de quanto o homem desceu, o tamanho da queda, e de tudo isso emerge um monte de fraqueza. Umas a gente já conhece, outras não, outras a gente desconfia, e só pelo Espírito Ele começa a nos trazer e nos tornar claro essas fraquezas. Mas é nesse ambiente aí, é nesse lugar que é insalubre. Ou seja, nós gostaríamos de estar numa situação melhor, espiritual, financeira. Nós gostaríamos de estar com a saúde melhor, assim, assado. De repente a pessoa não queria ser um TDAH, estar em depressão, e ter isso e aquilo. São fraquezas, irmãos, estão aí. E tem uma notícia boa: o Senhor usa cada uma delas, sem exceção. Porque esse ambiente Ele planejou. De repente você pensa: Senhor, eu queria estar numa situação melhor, eu não queria estar me sentindo assim, eu não queria estar dessa maneira, eu desejaria estar assim. Você faz planejamento, N, e nunca sai daquela condição. E nós não entendemos que esse ambiente de fraqueza que abrange todos nós sem exceção, é aí nesse ambiente que o Senhor planejou para que esse poder
se aperfeiçoe. E aí às vezes nós passamos 10 anos da nossa vida cristã, 20, 30, 40, 50, e nós não ainda entendemos que esse ambiente foi Ele que preparou. Ah, mas para mim não tem mais jeito, eu caí em tal situação, eu pequei, eu estou em tal condição, mas o Senhor sabe da condição humana. O problema nosso, e aqui agora eu vou falar algo que tem me assustado nesses dias, como eu estou lidando lá na escola, e eu tenho visto coisas que, quando eu vejo aquilo, eu digo, Senhor, me ajude. Eu começo a entrar e começo a orar, Senhor, me ajude. É o seguinte, tem crianças que têm problemas sérios de aprendizado, crianças que não conseguem, mas isso aí não é o problema, porque nós identificamos. Mas você sabe qual é o problema mais sério de tudo isso? Que a família não reconhece que ali é um problema. Como é que você lida com o assunto se você mesmo não reconhece que você tem essa fraqueza? A família não reconhece. Quando eu vejo isso, eu me assusto. Digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Pode ser que tenha coisas em mim que eu não entenda ainda, que eu não cheguei para o Senhor para reconhecer que eu sou fraco. É triste isso, mas é a realidade que nós enfrentamos. Nós só pensamos que nós somos gente boa. Nós não sabemos o quanto que o pecado afetou toda a raça, toda a nossa estrutura. Fomos afetados de tal maneira. Então, esse ambiente que nós estamos, que você está querendo se libertar dele, sentindo que você não pode servir a Deus por causa disso, ô irmão, irmãs, Deus chamou você dessa maneira. Você está nessa situação, nós estamos nessa situação, é porque nós precisamos entender uma coisa: Deus não vai dividir glória conosco. Deus chamou vasos assim, e Ele conta com vasos assim. O que nos resta? Reconhecer que temos essas fraquezas. Vai ser um bom começo para nós. Reconhecer que nós temos fraquezas, que nós somos limitados. Nós não podemos, nunca podemos, e até hoje não podemos em nós mesmos agradar a Deus. Por isso esse ambiente inóspito, esse ambiente que a carne não se sente bem, nós não nos sentimos bem, porque Deus planejou esse ambiente aí para você estar. Ele colocou você aí. Não porque Ele quis que você fosse assim, mas por causa da queda. Ele permitiu. E para servirmos a Ele, não podemos utilizar nada que vem de nós mesmos, que tem origem em nós. E às vezes nós estamos servindo ao Senhor e nós queremos apresentar fogo estranho, coisas que desagradam totalmente ao Senhor. Aquela irmã, aquele irmão passa 4 horas durante as madrugadas orando, mas você nem sabe. A carne, olha o que a carne faz: quer levantar a pessoa pelas 4 horas que ela está orando pelas madrugadas. A carne quer tomar posse disso e para ela se autoproclamar, ela se colocar na vitrine. Já reparou como a raça humana, como todos nós, a turma gosta de um Guinness Book? De aparecer lá no Guinness Book? Se pudesse, era o Guinness Book. Bom, seria os bancos que tem aí. Tem um banco para todos os demais, mas para uma classe seleta tem um banco, você chega lá, tem televisão. Nós gostamos dessas coisas, irmãos. Nós queremos o destaque. Não nos diga que não, nós gostamos disso. Mas aqui o Senhor prepara um tal ambiente para que o poder dele não seja dividido com nenhum homem da raça humana. Porque somente o céu se abriu e testificou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Todo o prazer de Deus já está em Cristo. Todos nós
nós precisamos agora sempre estar em Cristo. E para estar em Cristo, nós precisamos estar nesse ambiente de reconhecimento. Porque esse poder, ele não vai se manifestar em você através das suas fortalezas, daquela condição que você queria estar. Pô, eu gostaria de estar melhor assim, estar bem por causa da nossa imagem, eu gostaria de estar assim, eu gostaria de estar assado, minha condição está assim, eu não gosto, e eu preferiria servir ao Senhor de tal maneira. Mas é aí, amados irmãos e irmãs, Deus chamou vasos de barro. Deus não chamou pessoas perfeitas, até porque o poder dele só pode se manifestar nesse ambiente, um ambiente que leva o homem a ficar se degladiando e se debatendo. O poder vem, Deus vai utilizar aquele vaso, aquele irmão e aquela irmã, e você não sabe, e ele vai lhe permitir um tal ambiente, para que após você ser usado, ô irmã, que graça que Deus lhe deu, mas aí a pessoa não sabe o quanto, ó o assunto das pedras, o quanto a temperatura subiu durante as semanas, para que a glória, quando aquele irmão, aquela irmã fosse utilizar aquele dom, passasse direto para o Senhor, por causa desse tal ambiente, e a gente não entenda. O triunfalismo tem trazido prejuízos enormes no meio do povo de Deus, nos dias em que vivemos. O triunfalismo, você é cabeça, e você não é cauda, e aquelas coisas todas que bota o ego humano num lugar onde não deveria. Deus nos colocou nesse ambiente, para que o poder de Deus se aperfeiçoe aí, em pessoas imperfeitas, pessoas que não conhecem a si mesmos, pessoas que não sabem da intenção da sua carne, por trás de tudo aquilo que fala, por tudo de que faz, com a intenção de agradar a Deus, e que o desagrada profundamente, porque o que ele está fazendo não tem origem na vida daquele que os céus se abriram para dizer: eis o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Não sobrou nenhum prazer para nós, porque a nossa natureza não agrada a Deus. Então, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, todos os rios do mundo, eles fluem do lugar mais alto, das cordilheiras dos Andes ou outros lugares, e ele vai descendo e procurando lugares mais baixos. Parece que está falando alguma coisa para nós, né? Se na sua casa você constrói um banheiro, você vai colocar o ralo, você vai fazer, o pedreiro vai preparar de tal forma para que tenha uma queda, que o ralo seja mais baixo, para que a água corra para ali. Então esse poder, lá no templo, lá, acho que é Ezequiel, saía debaixo do trono, da soleira da porta ali, um filetezinho de água, humilde, simples. Daqui a pouco batia nos artelhos, daqui a pouco no joelho, daqui a pouco na cintura, daqui a pouco no peito, daqui a pouco era um rio que tinha que atravessar nado. Mas tudo é pequenininho, tudo começa pequeno. Mas a nossa natureza não tem aptidão e nenhum desejo por nada pequeno. Nós, se pudéssemos, estaríamos sempre na prateleira, sempre na vitrine. Mas não foi assim o caminho do servo de Deus. O interessante, quando eu vejo esse assunto dos evangelhos, é que Jesus passando ali com seus discípulos, alguém lá, um bando de maltrapilho. O Senhor continuava o caminho dele e o foco dele em servir a vontade do Pai. Se alguém chegava e dizia: Senhor, eu preciso de Ti, ele estava à disposição, porque reconhecia que ele era Senhor. Se não reconhecesse, se reconhece também. Mas hoje em dia, se você não chamar a pessoa pelo título, o séquito que vem atrás dele atropela, passa por cima de você. É esse o exemplo? Foi nesse ambiente que o Senhor quis colocar-nos? Não, irmãos.
Deus quer, e Ele já deu dons aos irmãos e às irmãs para edificação, mas nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos compreender que nós temos uma carne que quer se apossar de tudo aquilo que é de Deus, para ter glória para si, para trazer os homens para estar ao redor de si, colocando a pessoa onde ela não deve estar. Aí eu me lembro que o irmão falou: eu estou nessa condição porque aqueles que estavam ao meu redor, a igreja, me colocou onde eu não deveria, digamos assim, quase que idolatrou ele. Mas eu digo: não é assim, não é assim, está errado, aqui não. O homem será provado pelos louvores que recebe, ou seja, todos nós iremos ser provados nesse assunto. Todos, sem exceção. É provação. Agora diga assim: eu fui provado e reprovado. Aí você bota a boca no pó e o Senhor começa de novo com você. Agora, se eu ficar dizendo que o problema está na aprovação, a aprovação é para nós sermos aprovados. Mas aí eu sou reprovado, eu preciso me arrepender, me humilhar, colocar a boca no pó e me voltar para o Senhor. Exatamente, para a recuperação. O Senhor sempre está dando chances a nós, sempre, sempre, sempre. Então, esse ambiente, irmãos, nós precisamos entender esse ambiente. Não passou nada despercebido do trono para chegar a nós. Essa situação de fraqueza que nós estamos aqui agora, que você está aí pensando: Senhor, essa palavra. Deus não, digamos assim, isso não demove Deus do que Ele quer, a sua condição. Esse ambiente de fraqueza que você está, não demoveu Deus 1 centímetro do que Ele sempre quis, que foi edificar a sua igreja e usar você com o dom que Ele lhe deu. Deus não demoveu, Deus não mudou o seu amor por causa de você. Ele sabe onde você está, Ele controla a temperatura do seu ambiente. Ele quer você assim, do jeito que você é, porque o poder dele foi desenhado para se aperfeiçoar na fraqueza onde você está, onde nós estamos. Esse ambiente, ele é um ambiente que ele é difícil para as pretensões da nossa carne, e porque nós não conhecemos a nossa carne, aí talvez a gente comece a ter problema com Deus, mas não deveríamos. Nós precisamos conhecer o Senhor, que providenciou algo maravilhoso para nós, que é o seu Filho. Então, o poder de Deus vem sobre você, mas dentro de você há alguém que deseja ansiosamente se apossar desse poder. E o amado e bondoso Senhor providencia um tal ambiente para acabar com essas pretensões e levar esse poder se aperfeiçoar em você. Pedro estava lá quase, ou se não estava já na depressão lá, jogado lá pelos cantos. O Senhor ressuscita e dizei aos meus discípulos: e a Pedro. Pedro já havia jogado a toalha, Pedro já voltou a pescar. Pedro viu que não dava mais para ele, porque alguns dias atrás, esse homem estava dizendo: Senhor, essa é a nossa carne, viu, irmãos? Tudo que Pedro falou representa-nos. Muito bem. Todos podem te negar, menos eu vou para onde fores, eu morrerei contigo. Essa é a pretensão da nossa carne sempre. E qual foi o ambiente que Deus preparou para Pedro? O Senhor está ali sentado na beira daquela fogueira, e o Senhor apenas olhou para Pedro. O Senhor não delatou Pedro, nem disse que era um deles. O Senhor tão somente olhou para Pedro e o Senhor continuou ali. E quando o Senhor ressuscita, o Senhor sabia que Pedro estava nesse ambiente. O Senhor sabia. O Senhor sabe onde você está, irmãos e irmãs. Ele não demoveu 1 centímetro do amor que Ele tem por você por causa da sua fraqueza. Ele quer te usar aí onde você está. Não desista. Não desista. Eu acho que aqui agora eu vou ler algo, quando eu venho falando sobre esse assunto dos dons,
E me chama a atenção em Colossenses 4,17, Paulo diz lá, a um amado irmão, que talvez os anos se passaram, e ele talvez estivesse duvidando, talvez estivesse abrindo mão do que Deus tinha dado a ele, o dom que Deus havia dado a ele. Então ele diz, também dizei a Arquipo, ele está escrevendo lá a carta, e no final lá ele diz, também diz aí a Arquipo, viu? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Talvez Arquipo, por algum tempo, estava funcionando perfeitamente com o dom que Deus deu a ele, e agora Paulo tem que mandar dizer a Arquipo, diz a Arquipo aí, para ele atentar para o ministério que ele recebeu no Senhor, para cumprir esse ministério. Deus se interessa por nós, irmãos. Paulo, por certo, sabia com mais detalhes, com riqueza de detalhe, o que estava acontecendo com Arquipo. Mas independente disso, ele manda dizer a Arquipo, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Arquipo precisava ouvir essa palavra. Arquipo talvez já tivesse desistido do que Deus tinha chamado ele. E também 2 Timóteo 1, 6, 7 diz o seguinte, 2 Timóteo 1, versos 6 e 7, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está exortando a Timóteo, reaviva, você recebeu o dom da parte de Deus, volta a funcionar, funciona esse dom aí, os irmãos precisam para a edificação, a noiva precisa estar pronta, e você por alguma circunstância, você parou de exercitar esse dom, e agora Paulo está dizendo, reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, espírito de poder, que vai estar em um ambiente adequado para ele se aperfeiçoar, que é as nossas fraquezas, que tanto nós queremos nos livrar dela. Deus conta conosco aí onde estamos, só precisamos reconhecer que nós temos essas fraquezas e nos achegarmos a Ele, porque Ele vai usar. Ele precisa, eu lembro há muitos anos atrás no Poli, Mundino disse uma coisa que eu guardei no meu coração. Ele disse, irmão, até os seus traumas Deus vai utilizá-lo, Deus vai trabalhar em você de tal forma que Ele vai utilizar. Nossa, como aquele irmão, aquela irmã é tão amável, nossa, que amor. Você não sabe no ambiente que ele está. Ele ama assim, aquela irmã ama, porque ele já descobriu que em si mesmo só tem ódio, só tem raiva, só tem amargura. Então quando ele ou ela faz aquilo, aquele amor exala, é porque está ali clamando, dizendo, Senhor, me ajuda a ministrar aquele irmão, aquela irmã, eu sou fraco, não há amor em mim. E naquela fraqueza o amor vem, o poder vem e começa a exalar através daquela fraqueza. Então reconhecer fraqueza não é problema. O assunto é que precisa se trazer para o Senhor. Esse é um ambiente que foi desenhado, porque Deus não vai dividir glória conosco. E Ele sabe que a nossa carne quer, porque quer a todo custo tocar um pouco da sua glória para se sentir alguma coisa. E aí Ele tem que colocar esse ambiente cáustico, esse ambiente insalubre. No momento que você está lá, naquele momento mais para baixo,
triste, porque você reconheceu, o Espírito Santo jorrou luz a você, e você repara: nossa, Senhor, tenha misericórdia de mim, que fraqueza, eu não posso, Senhor, eu não posso, tenha misericórdia, envie outro, tenha de compaixão. Moisés não fez assim? Envia lá outro, que eu não sei. Os irmãos dizem: a presença dele é desprezável, mas as palavras dele são fortes e duras pela carta. Mas a presença dele é desprezável, porque quando Paulo estava entre eles, Paulo queria que o poder se manifestasse, e não a sabedoria grega. Os irmãos entendem? Os irmãos em Corinto, aí Paulo começa a escrever: as cartas dele são duras e fortes, mas a presença é desprezível. Por que a presença de Paulo era desprezível entre aqueles irmãos? Porque Paulo não queria fazê-los conhecer nada, a não ser Cristo e esse crucificado. E para fazer conhecer Cristo e esse crucificado, a pessoa nega a si mesmo, ela não permite que... Porque Paulo era alguém eloquente, culto, mas entre aqueles irmãos, ele era desprezível. Seus irmãos entendem? O poder se aperfeiçoa na fraqueza, mas o que aqueles irmãos receberam através daquele vaso foi algo poderoso, mas aquele vaso estava em fraqueza. Aquele vaso havia pedido 3 vezes para tirar essa fraqueza, mas você disse: a minha graça te basta. Você vai ser usado grandemente. E o perigo, que Paulo diz: judeus de judeu, e isso e aquilo, tudo isso eu considerei lixo para ser encontrado nele. Ou seja, Paulo se despojou de todas as suas pretensões, de tudo que ele tinha. Mas hoje em dia, se você chamar alguém de irmão e ele tiver um título, Jesus, que terremoto vai acontecer nessa assembleia. Marra de pé, irmão, joga lá fora. Quem é você para falar do ungido? Irmãos, pelo amor de Deus, Deus tem misericórdia de nós. Esse não é o padrão bíblico. E tem uma outra coisa que eu preciso dizer para os irmãos, vou dizer com muito cuidado. Presta atenção no que eu vou dizer. Então Paulo se abre mão de tudo isso, que ele não queria fazer os irmãos outra coisa conhecida, a não ser Cristo e esse crucificado. Mas hoje em dia estão pregando outro evangelho, nós precisamos denunciar que isso não é de Deus, e isso é coisa de inimigos da cruz de Cristo. Fulano de tal, desportista, empresário, e fez isso, participou daquilo, e campeão disso, e campeão daquilo, e ele é, não vou falar o nome. Irmão, isso é contra a cruz de Cristo, irmão. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Deus não nos chamou para nos orgulhar no que nós somos, e sim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para aquele que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. As pessoas estão se orgulhando em si mesmo, e está passando aí para todo mundo ver que isso é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Nós precisamos falar isso com todas as letras. Nós estamos vendo essas coisas, e essas coisas terminam que, se nós estivermos muito abertos, essas coisas começam a sedimentar em nós. Isso é contra a obra da cruz de Cristo. Isso não traz glória ao Senhor. Fulano de tal, é isso, aquilo outro. Irmão, o homem foi chamado como apóstolo. Daqui a pouco ele diz que ele é prisioneiro no Senhor. Daqui a pouco ele só tem só um títulozinho pequenininho: eu, prisioneiro no Senhor. Agora nós estamos vendo um outro evangelho sendo pregado, e essas coisas estão diante dos nossos olhos, estão entrando nos nossos ouvidos. Cuidemos dos nossos corações, do que nós ouvimos nesses dias, o que temos ouvido. Imagine: convém que ele cresça e que eu diminua. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se nós vamos nos encher do Espírito,
vai haver esvaziamento de nós. Nós estaremos naquele ambiente que o poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Deus não tem problema com as nossas fraquezas, irmãos. Vou falar mais uma vez: Deus não tem problema com as nossas fraquezas. O problema que tem é de nós não reconhecermos o quão fraco nós somos, o quanto que nós precisamos estar oculto nele, sem justiça própria, como Paulo falou, que vem da lei. Sempre está falando nas epístolas, um homem em Cristo. Por que em Cristo? Porque fora de Cristo nós começamos a aparecer. Fora de Cristo, a gente quer romper a madeira, como nós falamos lá na segunda sessão. A gente quer romper a madeira, derreter o ouro para dizer: ei, eu estou aqui. Eu não sou um simples irmão não, hein? Cuidado, você fala comigo. Aí você entende porque Deus preparou esse ambiente de fraquezas e nós queremos de qualquer jeito autoajuda, é tanta coisa, irmãos. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. O nosso ambiente, como diz aquele canto, nossos passos são medidos dia a dia, nossos gestos e atitudes e tudo mais. Na verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai. Então nós veremos naquele dia quem realmente somos. Mas nós precisamos, como disse Romeu uma vez, que a luz daquele dia que haverá no tribunal de Cristo, essa luz comece a brilhar hoje em nossa vida, para que a vergonha seja hoje e não naquele dia. É por isso que Deus não tem problema com as nossas fraquezas. O problema é o nosso orgulho não reconhecer que tem essa fraqueza. Como disse o irmão Paulo Bornelli, não tem algo que mais humilhe o orgulho humano do que a graça divina. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, eu quero poder. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser usado pelo Senhor. Aí você não entende o que é que está no bojo da sua oração. A gente não sabe orar como convém. A gente não entende o que é que está acontecendo. O que é que você está pedindo com tanto rogo, você não sabe. Às vezes o Espírito Santo inspira. E você ora. E você ora, seus problemas vão crescendo, as coisas vão vindo à tona. Daqui a pouco: Senhor, eu não posso mais te servir, Senhor. E aí começa a jogar a toalha. Mas não é aí que você tem que jogar a toalha. Você precisa chegar a Ele e dizer que você não pode. Mas só que Ele conta com você. O amor dele não mudou 1 centímetro, porque você reconheceu que você é fraco, porque você caiu. Não mudou e não vai mudar, porque é esse ambiente que Ele preparou. Ele quer te usar para a edificação, mas Ele não vai repartir a glória contigo nem comigo. Ele não nos chamou para estarmos gigantes, aparecermos, termos destaque. Não, todos somos irmãos. Mas todos receberam dons, e esses dons são necessários, eles precisam ser exercitados. Todos carecemos, há muito trabalho a ser feito, e o dom que Deus lhe deu precisa se encaixar aí. E você precisa ver. Interessante que quando Deus está usando alguém, às vezes quem está de fora é assim: nossa, Senhor, que palavra. Mas você não sabe na temperatura que está o ambiente, que aquele vaso está. Aí você entende porque Pedro agora vai lá, Pedro passa e a sombra de Pedro está curando. A sombra de Pedro. Paulo manda o avental e tal. Pedro agora ressuscita morto. Mas Pedro agora já entende que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele sabe de onde é que está vindo esse poder. Ele sabe que aquele que está ali ressuscitando morto, que está curando gente só com a sombra, foi o mesmo que negou o Senhor. Ele nunca perdeu isso de perspectiva. Mas a gente quer se esquecer. Não, eu quero me sentir bem quando eu estiver assim. Aí tudo está resolvido. Aí eu posso servir a Deus de vento em popa. Ou você não entendeu o assunto do ambiente que Ele nos trouxe. Porque aquele poder que deu, Ele só se aperfeiçoa aí nessa fraqueza. É aí que esse poder Ele desce. Ele se acomoda aí nessas frechas onde estão as suas fraquezas. Ele vai entrando. Ele vai se aperfeiçoando aí. Não é em outro lugar. Nós queremos estar numa condição melhor, mas não.
É aí, irmãos, não é em outro lugar. Então ele continua no verso 9 e diz: de boa vontade. Agora ele entendeu. Quando Paulo entende, Deus fala com ele, ele entende, tá bom, agora sim, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Ô Senhor, eu sou fraco. Aí aquele irmão fraco, você está dizendo, aquela irmã que ora 4 horas por noite, você não sabe, ele está ali porque ele por revelação sabe quem é, e está dizendo: Senhor, não me tire daqui não, Senhor, eu quero estar aos teus pés, te buscando nesse ambiente aqui, a temperatura está tão grande, eu não sei nem orar, Senhor, toma-me aqui do átrio, leva-me para o santo lugar, e para o santo do santo que eu não sei orar. Aí quando você vê, passou-se 4 horas, mas não é porque é um homem ou uma mulher de oração em si mesmo, é gente fraca que está ali: Senhor, não me tire daqui não, me ensine a estar aos teus pés, eu preciso. É uma pessoa que clama noite e dia, que já entendeu que é fraco, que não pode por si mesmo do átrio entrar no santo lugar, nem no santo dos santos. É uma pessoa que está o tempo todo no trabalho, onde quer que, Senhor, eu não posso, Senhor, me ajude aqui. Aí a pessoa começa a entender por revelação: sem mim nada podeis fazer. Aí o que é que acontece? A vida de oração começa a se intensificar, porque ele já começa a descobrir: Senhor, ajuda aqui nesse assunto, porque sem ti eu nada posso fazer, eu não posso fazer sem Cristo. Aí a dinâmica da vida, porque ele já entende em que ambiente ele está, aquele ambiente inóspito, difícil, e ele sabe que ele é fraco, e ele corre para depender do Senhor, do poder que aperfeiçoa na fraqueza. Ele está sempre nessa mão, o tempo todo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele vai com a fraqueza dele diante do Senhor, ele não foge, ele não nega a fraqueza. Não podemos negar, irmão, quem somos, não podemos negar nossas origens, não podemos negar onde estamos. É aí onde você está que esse poder quer se aperfeiçoar, e é aí que ele vai se aperfeiçoar, não é em outro lugar. Não é quando você estiver melhor, não é quando você se aposentar, não é quando isso e aquilo que você está pensando vai melhorar sua condição espiritual. Esquece, esquece. É nessa fraquezinha, nessa fraqueza que ele leva você para baixo, leva você a dizer: Senhor, eu não posso, eu me lanço aos teus pés, eu nem sei orar, não sei como servir, vai ter isso para fazer. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, se compadeça, Senhor, ajuda, Senhor, socorro. Vai ficar o tempo todo clamando, porque já entendeu onde é que está. E é esses que Deus conta. Diz, acho que o Romeu estava falando, que Pedro, toda vez que via um braseiro, ele já ficava triste. Ele lembrava quando ele viu a face do seu Senhor, lá sentado naquele pátio. E quando ele via um braseiro, ele lembrava do seu Senhor. E isso trazia à mente dele que ele havia negado o Senhor. Mas ele não ficou paralisado. Ele avançou, e Pedro foi usado poderosamente. Mas ele nunca esqueceu que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele precisa estar sempre, e o Senhor sempre providencia. Nós somos pedras preciosas, o Senhor quer nos lapidar, quer nos usar, mas o ambiente é necessário. As temperaturas altas são necessárias. O ambiente inóspito, às vezes, dependendo da pedra, vai ser colocada no ácido. E depois tira e bota no açúcar, dá uma folguinha. Mas aí vai trabalhando, vai lapidando a pedra, para nós estarmos preparados. E esse ambiente é necessário, irmão. Não tem pedra preciosa para naquele dia nós apresentarmos ao Senhor com as mãos, que não passe por esse processo, por esse ambiente que é difícil. É difícil, só você sabe, só você e Deus sabe o que você está passando. Somente. Mas nunca esqueça, tudo Ele mediu. A temperatura está, o controle da temperatura da sua situação e da minha está na mão dEle. Não desista, não desista do que Ele deu. Ele conta com você, Ele conta na edificação. Não desista, apenas corra para os pés dEle e reconheça que esse poder só vai se aperfeiçoar aí onde você está, não é em outro lugar, não é numa situação que eu idealizei na minha mente,
Não, é na igreja real. É aí onde você está. É na condição que você está. É aí que esse poder ele quer se aperfeiçoar. Nós precisamos apenas de graça para reconhecer quem o Senhor chamou para edificar e dar dons. Somos esses fracos, esses vasos de barro. Vamos dar uma lida rápida em 1 Coríntios. Ou não, 2 Coríntios, aí mesmo nesse livro aí. O 1, o 8 e o 9. 2 Coríntios 1, 8, 9, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo ficou desesperado, a condição que ele foi colocado, ele desesperou da vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, Paulo já tinha sobre si sentença de morte. E nós também temos sentença de morte para o nosso ego, porque Deus não conta. Porque Deus não nos quer que o sirvamos na carne. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então aqui, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. E Deus nos coloca nessas circunstâncias, irmãos, para que quando Deus estiver te usando, você não estufe o peito dizendo: opa, você está vendo como Deus me usa? Deus não vai permitir isso. Geralmente quando Ele estiver te usando, a temperatura está um pouquinho alta. Ele vai controlar a temperatura para que você não toque na glória dEle. Nós não toquemos na glória dEle. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus quer nos usar, mas nós precisamos de entendimento, precisamos de revelação, precisamos saber aonde estamos, quem somos nós. Que a nossa carne, ela anseia desfrutar um pouco dessa glória, desse poder. A nossa carne quer. E se nós não entendemos isso, a gente começa a se ensoberbecer, se orgulhar. Mas como o Senhor já nos conhecia, já preparou um tal ambiente para que porque nós não iremos crescer. O poder não irá se aperfeiçoar se nós nos orgulharmos e nos soberbecermos. Porque é só na fraqueza que esse poder se aperfeiçoa. Senão daqui a pouco você para de crescer, você se estagna. Porque você começou a ficar forte. Você agora é o irmão que tem um reconhecimento, a irmã tal e tal. Aí saiu da posição, do ambiente em que o poder ia se aperfeiçoar. Você quer sair desse ambiente. A carne quer sair daí de dentro, porque é um ambiente insalubre para ela. É um ambiente cáustico, que corrói. Só fica nesse ambiente o poder de Deus e vai se aperfeiçoando aí. Não tem glória humana, você não aparece, você só quer se esconder porque você sabe que você é fraco e você sabe que o que está dentro de você, o que deseja, que é o reconhecimento. Aí, vou continuar aqui. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Então, vou gloriar agora mais nas minhas fraquezas. Aqui ele já foi para um outro nível. Ele não vai se gloriar agora que ele é judeu, que é filho de judeu, que segundo a lei ele era isso e aquilo. Não, esquece isso. Tudo agora ele já considerou como lixo. Agora ele vai se gloriar nas suas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É matemática. O poder vem, se aperfeiçoa na fraqueza e vai avançando na fraqueza. Mas você deixou de reconhecer esse fraco
o poder não vai se aperfeiçoar mais em você, porque a graça não flui para cima, ela só flui para baixo. O rio não sobe montanha. O pessoal bota aí umas máquinas aí para São Francisco, transposição, né? Inverte, tá descendo, aí bota bomba e vai e tal, para o rio romper aquela barreira e subir. Mas subiu, não flui graça para você, nem para mim, nem para ninguém. O poder só na fraqueza. Se elevou, aí é transposição, e não tem esse desenho da transposição. É a mão do homem. E às vezes a gente quer também, viu? Quer subir, bota uma bomba aí, vamos transpor e botar a graça lá. Não vai subir. Ou a gente está lá na fraqueza, como diz Paulo aqui, pelo que sinto prazer. Ele já está num nível mais alto. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então que sou forte. Quando você está lá dizendo, Senhor, eu não sei orar, tenha de misericórdia, Senhor, me leva para o santo dos santos. Aí aquele fraco ali, o Senhor vai levando, ele não vai nem percebendo. Quando pensa que não, aquele irmãozinho e aquela irmã que a gente está falando lá, pensa que não, ele já passou 4 horas orando, mas sabendo que não pode ultrapassar do átrio para o santo lugar, né, do santo dos santos, sem que o Espírito Santo intervenha no meio daquela fraqueza, trazendo o poder de Deus para levar aquele santo para o santo dos santos. E ele está entrando lá não porque ele ou ela é uma mulher de oração, mas porque conhece que é fraco e é levado pelo Espírito Santo e introduzido no santo dos santos da presença de Deus, porque aquele poder está se intensificando no meio daquela fraqueza. Então, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas a gente quer estar forte, a gente quer sair da circunstância que a gente está para a gente servir a Deus melhor, ideologicamente falando, né? Na nossa perspectiva, se apoiando no nosso próprio entendimento do assunto. Por isso que Deus está dizendo, a palavra está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Senhor, eu sou fraco. Aí bom, agora eu vou endireitar, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece Ele em seus caminhos, quando você reconhece que aquele ambiente de fraqueza Ele controla, que nós precisamos apenas, como Paulo, ser o quê? Prisioneiro do Senhor, para não fazermos bagunça com o dom que Ele nos deu e agirmos da maneira que nós queremos, para que as pessoas estejam no nosso cercadinho ao redor de nós, nos considerando pessoas importantes. Não. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu penso que por aqui eu vou parar hoje. O Senhor conceder graça. Ainda queria continuar Efésios 4. Eu parei do 1 aos 16, eu parei no 6. Se eu nos conceder graça, semana que vem continuar no 7. Quer dizer, eu estou dizendo, né? Mas posso ser que, não sei, a gente volte a esse texto aqui, mas eu penso que os irmãos entenderam muito bem. É esse assunto que me preocupa. Nós precisamos entender o que é carne. Aliás, para completar, deixe-me ler algo que o irmão Aldo, lá do Peru, ele escreveu e eu anotei: mortificar a carne. Todo cristão tem que enfrentar sua carne. Por carne não me refiro a seu corpo. Às vezes a gente pensa que é o corpo, as coisas exteriores, imoralidade, prostituição, adultério, essas coisas todas. Por carne não me refiro a seu corpo. Aquela velha ideia monástica de que Deus está descontente com o corpo humano é absolutamente tola. Quando a Bíblia diz mortificar a carne, significa o ego, o orgulho, a soberba, a maldade e a perversidade que nos domina. A vida interior que é propensa ao pecado é o que a Bíblia chama de carne. Os irmãos entenderam? O velho homem tem uma vida que nunca pode ser elevada. Nós não podemos mudar nada no nosso velho homem, na nossa carne, nada.
não pode haver conserto, e sim precisa ser crucificada. O velho homem tem uma vida que nunca pode ser elevada. Por velho homem, quero dizer, aquelas características que nos dominam: o orgulho, o desejo de controlar os outros, as explosões de raiva, o mau feitio, a agressividade. Quero dizer, aquelas brigas ferozes de palavras, a luxúria secreta que domina a mente, o esquecimento ingrato da ajuda de um irmão. Muitas pessoas tentam esconder que ainda estão sujeitas às paixões do velho homem. Então nós precisamos de graça, precisamos ir ao Senhor e entender o que de fato é a nossa carne da perspectiva divina, como o Senhor vê. E precisamos de revelação para entender o modo vivendi e operandi da nossa carne, como ela se camufla dentro de nós. E às vezes nós não entendemos, pensando que é coisa do Espírito, mas a guerra civil está dentro de nós. A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que porventura não façamos o que seja do nosso querer, mas sim a vontade do Senhor, que nós desejamos, mas ela muito mais, porque ela quer se apossar do poder de Deus. Mas o ambiente que o Senhor proveu é um ambiente que o poder só irá se aperfeiçoar nas fraquezas. E quanto mais reconhecemos que somos fracos, mais Deus pode nos utilizar, e o dom que Deus nos deu pode ser útil e abençoar muitas outras vidas. Gratidão a Ti, Senhor, por esse tempo. Bendito seja o Teu nome. Nos ajuda nessa hora tão difícil, Senhor. Precisamos de revelação. Precisamos que o Senhor nos ajude a entender, a vermos esse assunto do Teu poder, Senhor, se manifestar na nossa fraqueza. Livra-nos, Senhor, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Ajuda os que estão na dúvida, Senhor. Ajuda aqueles que estão querendo desistir, que pensam que o Senhor não quer mais usá-los, porque o Teu amor não mudou. Oh, Senhor, ajuda o Teu povo, Senhor. Nos edifica junto e nos ajuda a utilizarmos os dons que o Senhor nos concedeu com a Tua graça. Nos traz entendimento espiritual, Senhor, nessa hora de tantas trevas sobre a face da terra, e nos ajude a prosseguirmos. Em nome de Jesus.